Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 14 de abril, terça-feira, e tá começando mais um ABCcast, e dessa vez é um programa mais que especial, em climinha de comemoração, já que nós estamos fazendo 1 ano de ABCcast no ar. Então, parabéns para nós e muito obrigado, ouvinte, por nos acompanhar. E deixando um spoiler aqui, já tá chegando a segunda temporada, que vem muita novidade, inclusive um quadro novo com participação de vocês. É isso mesmo, ouvinte, nós vamos precisar da sua ajuda. Mas fiquem ligados que a gente vai soltando todas as novidades aos poucos. E se você é novo por aqui no ABCcast nós temos a missão de te deixar por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui em São Paulo, no Brasil ou até mesmo no mundo. E bom, eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Uma ótima terça-feira nesse final de tarde para você que ainda está pela correria tentando voltar para casa. E no meio desse caos de arranque para com buzina e muita pressa, antes desse café esfriar, a gente vai direto ou quase para tudo que impacta na tua vida. E hoje o clima é de festa, né, Su? O ABCcast está completando sim 1 ano, como disse a Su, e a gente está preparando o terreno para a segunda temporada, que está quase chegando aí. E claro, no episódio de hoje, Brasília pega fogo com um pedido de indiciamento de ministros do STF e além de novidades no INSS para tentar acabar com a fila de espera. E também tem destaque da segurança. O Smart Sampa segue ajudando na captura de foragidos com o uso de inteligência artificial aqui em São Paulo. Então, por aqui tu já sabe como é que funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário mais nítido. Então bora ajustar o volume do fone do café, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, e a gente já inicia o programa falando sobre a nova versão do Desenrola. Então olha só, ouvinte, olha só, JP. Vocês sabiam que tá vindo aí uma nova versão do Desenrola, aquele programa de renegociação de dívidas? Bom, a ideia é anunciar tudo depois da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Europa. Pois é, e a confirmação foi do ministro da Fazenda, Dario Durigan, dizendo que o programa ainda está sendo finalizado antes mesmo de chegar na mesa do presidente. E olha, a expectativa é alta, viu? O objetivo é ajudar a população a sair do sufoco financeiro e reduzir o nível de endividamento no país. Inclusive, uma das medidas em estudo é liberar valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, podendo chegar a 7 bilhões de reais para quitar as dívidas. Agora é aguardar a volta da viagem internacional, que passa por lugares como Barcelona e Alemanha, para ver esse pacote finalmente sair do papel. E o Desenrola é um programa que ele já é muito efetivo, né? Ele é feito através do gov.br, então aquele sitezinho que engloba tudo ali do governo, o que é ótimo também para evitar golpes, então a gente sabe exatamente o local que precisa ir, e tem descontos muito grandes ali com os lugares que as pessoas têm dívidas, né? Então seja bancos, boletos, qualquer tipo de conta, normalmente acaba entrando ali no Desenrola. E quando a gente fala de endividamento, que é um índice que está alto aqui no país, e a gente já vem falando há algum tempo, nós sim precisamos medidas para conseguir combater isso, né? Mas além de medidas para conseguir acabar com o endividamento, a gente precisaria agir na raiz do problema, que é o quê? A saúde financeira do brasileiro. Então, o nosso salário mínimo ele é muito mínimo, que ele não dá, por exemplo, para coisas que vão muito além de uma cesta básica, de pagar um aluguel, de pagar as contas de água e luz, ali as contas básicas, e qualquer coisa que precise sair disso acaba gerando esse endividamento. Então, o que seria realmente necessário para acabar de vez não é só negociação,
mas sim um salário melhor e condições melhores. É isso aí, né, Su? E a gente vê que o governo está tentando fazer de tudo para fazer essa roda girar. Senão, vejamos, o governo está jogando essa boia de 7 bilhões de reais para ver se a galera para de se afogar no Serasa. E usar o FGTS para pagar a dívida é aquele clássico. A gente tira um pouco do bolso do futuro para salvar o boleto de hoje. Não é milagre econômico e nem uma solução definitiva para todos os problemas brasileiros. Mas, vamos combinar, para quem está com a corda do pescoço, qualquer respiro já é um lucro sim. O grande X da questão é garantir que esse dinheiro realmente ajude o trabalhador a voltar para o jogo com o nome limpo e que não seja somente um jeitinho de dar um tapa no visual da economia antes da próxima viagem oficial. Então, sem oba-oba de propaganda, mas também sem achar que é final do mundo. E até porque no final do dia, o brasileiro só quer uma chance real de dormir em paz, sem o fantasma do júri de banco batendo na porta. É isso aí. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo Smart Sampa. O Smart Sampa, que é o sistema de monitoramento com câmeras inteligentes em São Paulo, já ajudou a tirar 3.000 foragidos da justiça nas ruas desde 2024. E só nesse ano foram mais de 400 capturas. A tecnologia usa reconhecimento facial e já pegou desde criminosos perigosos até integrantes de máfia internacional. E o mais curioso, tudo isso sem disparar um tiro, só na base da inteligência artificial. Água e esgoto no Vale do Paraíba. O Vale da Paraíba vai receber um baita investimento de cerca de 3 bilhões de reais em obras de água e esgoto até 2029 para ampliar o saneamento na região. O pacote inclui mais de 1.000 quilômetros na rede de esgoto e quase 600 de água, além de novas estações de tratamento. A ideia é melhorar o acesso, principalmente para a população mais vulnerável, e acompanhar o crescimento das cidades. E para finalizar o nosso giro, vamos falar sobre educação em Diadema. Então olha só, ouvinte, uma escola pública de Diadema virou cenário de cinema e agora está brilhando em um dos maiores festivais de documentários da América do Sul. O É Tudo Verdade. O filme, chamado Sagrado, mostra o dia a dia dos professores da equipe escolar, mas sem mostrar os alunos, deixando tudo na imaginação de quem assiste. E o melhor, as exibições em São Paulo são gratuitas, com ingressos distribuídos na hora. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com inteligência artificial nas ruas, saneamento no Vale do Paraíba e a educação de Diadema brilhando no cinema. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente trouxe por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E agora, voltando para o noticiário, vamos falar sobre as mudanças no INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Então, olha só, mudança no comando do INSS. A servidora Ana Cristina Viana Silveira assume a presidência do órgão. E ela entra no lugar de Gilberto Waller, com uma missão bem direta: reduzir a fila de espera e agilizar a análise dos benefícios. E experiência não falta, viu? Ela é servidora de carreira desde 2003 e já passou por funções importantes dentro da própria estrutura da Previdência. Inclusive, ela já presidiu o Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS, onde conseguiu dobrar a capacidade de análise dos processos. Agora, a expectativa do governo é que essa bagagem ajude a melhorar o atendimento e diminuir o tempo de espera de quem depende do INSS. E quando a gente fala de previdência social, né, e principalmente desse órgão que é tão importante, a gente precisa fazer de tudo para otimizar tempo e diminuir filas, porque quem está nessas filas é quem realmente precisa, desde aposentados até pessoas que precisam ali do auxílio
saúde porque aconteceu algum acidente ou estão inválidos para trabalhar nesse momento. E quanto mais tempo demora, mais tempo essas pessoas ficam sem esse dinheiro, sem esse auxílio, o que acaba gerando também o endividamento que a gente falou lá na primeira notícia. Então a gente precisa sim de pessoas que sejam competentes e que principalmente tenham afinco em querer melhorar a vida de quem contribui. É bem por isso. E se a gente pensar, se tem uma fila que mais dói no Brasil, é a fila do INSS. E ver uma servidora de carreira assumindo o comando até meio que dá uma pontinha de esperança de que a gestão vai ser dessa vez bem técnica e não política. A gente está falando de gente que trabalhou a vida inteira e agora que fica às vezes de castigo esperando o sistema que parece que não anda. Se ela conseguiu dobrar as análises no Conselho de Recursos, a gente torce para que ela tenha esse mesmo toque de Midas aqui também. Até porque para o segurado o tempo não é só dinheiro. É comida na mesa e remédio na prateleira. E agora nós vamos falar sobre a CPI do crime organizado. E olha esse mexe com Brasília. O relator da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, o senador Alessandro Vieira, pediu indiciamento de nomes pesados, incluindo ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E bota pesado nisso, hein, Su? Na lista estão nomes como Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E todos por supostos crimes de responsabilidade. Mas calma, porque isso ainda não é decisão final, tá? O relatório precisa ser votado pela própria CPI ainda hoje, para ver se essas recomendações vão para frente. Exatamente. E se aprovado, o documento segue para o Ministério Público Federal, que é quem decide se apresenta denúncia ao Supremo ou não. Ou seja, ainda tem chão nesse processo. E o relator ainda disse que a CPI enfrentou várias barreiras políticas e institucionais durante a investigação. Agora é acompanhar a votação para ver qual vai ser o desfecho dessa história. Até porque quando a gente fala de uma CPI com nomes de peso como esse, precisam sim ser investigados e precisa ficar de olho se é realmente uma acusação falsa ou não, porque isso pode mudar toda a política do nosso país. E olha, vai mudar. Brasília nunca é para amadores. E o senador Alessandro Vieira tá jogando uma granada sem pino no meio do tabuleiro ao pedir esse indiciamento de metade da cúpula do judiciário. A gente sabe que isso vai enfrentar barreiras políticas gigantescas e que o caminho jurídico é longo e tortuoso. Mas o recado que fica é que a tensão entre os poderes chegou num ponto de fervura que ninguém sabe mais aonde vai parar. A gente, então, fica de olho para ver se isso é uma busca por justiça ou apenas mais um round desse xadrez político que parece que nunca vai terminar. É isso aí, JP. E agora vamos para o nosso quadro, o Quem Disse Isso? É nesse momento que a gente traz uma frase para você refletir, enquanto tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. E a frase de hoje, ela é curta, mas tem um peso danado, né, JP? Conta pra gente. Bora que ela tem força filosófica. Bora lá, então. A vida é como um sonho. É o acordar que nos mata. Repetindo. A vida é como um sonho. É o acordar que nos mata. E aí? É profunda, né, Su? Dá pra adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Olha, bota profunda nisso, mas eu vou direto ao ponto. Quem disse isso foi Virginia Woolf. Perfeito, né, Su? E a Virginia Woolf sempre foi mestre em cutucar a alma da gente com esse olhar introspectivo. No final das contas, a gente vive tanto no automático desse sonho cotidiano que encarar a realidade nua e crua às vezes dói. E que a gente aproveite esse aniversário de 1 ano do podcast para acordar com a consciência, mas sem deixar a poesia e a sensibilidade da vida morrerem no meio dessa tremenda correria.
E é com essa reflexão e também a lembrança de que a gente já está aqui há um ano que nós terminamos mais um ABCcast. E se você ainda não nos acompanha, saiba que nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você nos procurar e dar o play. É isso aí. E se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou aquela pauta que tu viu pelo caminho. A gente gosta muito de trocar essa ideia contigo. Então já aproveita, se você ainda não segue a gente lá pelo Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque tu já tá mais do que avisado que a nossa conversa não termina por aqui. E a gente aqui do ABCcast, a gente tá aqui completando o nosso primeiro aninho de vida, mas o nosso site, o abcdoabc.com.br, tem mais de uma década de história. Então não fica por fora, hein? Acesse e fique por dentro de tudo que tá rolando e sobre qualquer assunto. É isso aí. E antes de fechar, como sempre, a gente deixa aquele nosso abraço para ti que tá ainda pela correria no final do dia ou dando aquela pausa merecida. Muito obrigado por estar com a gente e é muito bom ter você desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café, no mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.